Agora nós continuaremos trabalhando expressões algébricas. Anteriormente nós trabalhamos produtos notáveis e daremos sequência a partir dessa aula em fatoração de polinômios. A primeira parte que nós trabalharemos de polinômio, de fatoração, a primeira parte é a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, um assunto que já foi trabalhado em sala, né? Aqui eu tenho um exemplo, 2x mais 2y. Observe que eu tenho aqui uma expressão algébrica, né? Com dois termos e existe um termo comum nos dois. O que é comum? É aquele que se repete nos dois, né? Em todos, se repete em todos. Então, o que é comum aqui? É o 2. Então, eu vou colocar 2. Isso é colocar o fator comum em evidência. 2. Abro parêntese e vou fazer um processo chamado divisão aqui, ó. 2x dividido por x, dividido por 2. Se você tem dificuldade de compreender isso, você pode colocar aqui na frente. 2x dividido por 2. O que eu faria? 2 dividido por 2 dá 1, né? Cortaria aqui, dá 1. Sobrou quem? X. Então, 2x dividido por 2 é igual a x, certo? Mais. Aqui, 2y dividido por 2 daria y. Então, meu fator comum em evidência foi colocado e a resposta correta é 2 multiplicado por x mais y. Já no exemplo 2, nós temos aqui um outro modelo. Observe que o fator comum aqui é x, só que ele tem expoente diferente, tá vendo? Então, qual será o termo que você vai considerar? É claro que o x repete, você vai considerar aquilo que é de menor expoente, tá? Coloca o x aqui, né, que é o de menor expoente, você pegou esse. Agora, você vai fazer o processo de divisão. Até você acostumar com esse processo de divisão, eu sugiro que você faça igual eu fiz na anterior. Eu vou perguntar, x ao quadrado dividido por x, se você tem dificuldade de visualizar isso, você vai colocar aqui, ó, x ao par, separado no rascunho. X ao quadrado dividido por x, observa só, na divisão de potência de mesma base, o que eu faço? Conserva a base e faz o que com o expoente? 2 menos 1, 1. Então, sobrou x, certo? Aqui, você vai colocar mais xy dividido por x. Se você tem dificuldade de visualizar isso, você vai fazer a parte aqui, xy dividido por x, que é igual x dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, sobrou apenas y. Ele por ele mesmo dá 1, então sobrou y. A minha fatoração, então, aqui é x multiplicado por x mais y, entre parênteses. Já na fatoração por agrupamento, nós observamos aqui a expressão algébrica contendo vários termos semelhantes, só que grupos de termos semelhantes. Observe que o A, ele não faz parte de todos eles. O B também não faz parte de todos. O Y também não faz parte de todos. O X também não faz parte de todos. Então, eu não posso colocar o fator comum em evidência porque eles não são comuns em todos, né? Os termos não são comuns em todos. Mas eu posso agrupar aqueles que eu percebo que têm itens em comum, né? Tipo esse aqui. Qual o fator comum aqui entre esses dois? É o X. Então, eu vou colocar X e vou colocar o fator comum em evidência, né? Fazer a divisão. AX dividido por X, x por x dá 1, sobrou A. Mais BX dividido por x, x por x dá 1, sobrou B. Coloco o sinal de mais e aqui na frente eu vou fazer a mesma coisa com esse grupo aqui, né? Esses dois que tem fator comum. Quem é o fator comum aqui? Y. AY dividido por y por y dá 1, sobrou A. Mais BY dividido por y, sobrou B, né? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Dois grupos com termos em comum, né? Qual é o termo comum que eu tenho aqui? A mais B. Então, eu vou pegar o A mais B, colocar ele aqui de fora, e aqui eu vou fazer a divisão. X
AB. Esse AB fica como se fosse uma incógnita, né? Igual essa lá de cima. Como o termo semelhante. O termo comum. AB dividido por AB dá 1. Sobrou X. Mais YAB dividido por AB. AB por AB dá 1. Sobrou Y. Então, a minha forma fatorada, a mais reduzida que eu consigo chegar, é essa aqui. Novamente, eu tenho aqui mais um exemplo, né? Observe que eu não tenho os termos em comum em todos eles. Não tem fator comum em todos os termos, que eu quis dizer. Mas eu tenho grupos, né? Esse com esse e esse com esse. Qual o fator comum aqui que repete nos dois? Seria o M? Não, é o X, né? Então, você vai pegar o X. Se caso fosse um X elevado ao quadrado e um X elevado ao cubo, você iria pegar o de menor expoente, tá bom? Nesse caso, você pega qualquer um porque não tem... o grau é apenas 1, né? Então, X... MX dividido por X... X por X dá 1, sobrou M. Menos... NX dividido por X, sobrou N. Mais... esse mais aqui... E o fator comum aqui é qual? 2. Observe que o fator comum pode ser número, e pode ser letra e pode ser número também, tá? 2M dividido por 2, sobrou M. Menos 2N dividido por 2, sobrou N. N. Beleza. Observe que aqui, novamente, eu tenho... dois fatores comuns, tá vendo? Então, eu vou colocar ele aqui novamente, um fator comum, e vou fazer aí a subtração, né? A divisão. X, M menos N dividido por M menos N dividido por M menos N, dá 1. Então, sobrou X, né? Vou colocar o X aqui, nesse parêntese. E aqui, 2... M menos N. M menos N dividido por ele mesmo é igual a 1. Sobrou 2. Sinal de mais, né? Então, a minha resposta final é M menos N multiplicado por X mais 2. Essa é a fatoração por agrupamento dessa expressão algébrica. Seguindo a mesma linha de raciocínio, observe que o A ele é comum em 3 termos, mas no quarto termo ele não é comum. Então, eu não posso colocar o fator comum em evidência direto. Eu preciso fazer por agrupamento. Esse com esse e esse com esse. Observa só. Qual o fator comum aqui? É o A, né? Então, eu vou pegar o de menor expoente. Tá vendo? E vou fazer a divisão. A elevado ao cubo dividido por A elevado ao quadrado... Na divisão de potência de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos o expoente. 3 menos 2, 1. Então, sobrou A, né? Esse 1 aqui não precisa ser colocado, tá? Mais, A ao quadrado dividido por ele mesmo é igual a 1. Não é isso? Mais, e aqui, professor, como é que vai fazer? Qual o fator comum entre os dois? É o número 1. Você concorda que o número 1 ele é comum entre os dois? Então, vai ficar 1... A dividido por 1 vai dar A. Mais 1 dividido por 1 dá 1. Observe que aqui novamente eu tenho outro fator comum, A mais 1. Aí eu vou colocar A mais 1 aqui e vou fazer a divisão. A ao quadrado, A mais 1 dividido por A mais 1, esse A mais 1 por ele mesmo aqui dá 1. Sobrou A ao quadrado. Mais... esse A mais 1 dividido por A mais 1 é 1. Sobrou 1. Certo? Então, a minha forma fatorada por agrupamento dessa expressão algébrica é A mais 1 multiplicado por A ao quadrado mais 1. Agora, eu estou enviando as atividades anexas a este vídeo. Conforme a anterior, você vai observar a resposta. As respostas finais que eu coloquei lá. Mas eu preciso que você desenvolva. Certo? Desenvolva e a resposta serve apenas para você conferir.